Glória a Deus. Bem, bom demais. Então o Espírito Santo colocou no meu coração para que a gente trate sobre isso daqui. Consegue passar para mim aí, Delzinho? Quem disse que o que você precisa é milagre? Só quem tem fé vai virar para o lado assim, vai falar, sabe, para o teu irmão aí, vai falar assim, quem disse que o que você precisa é milagre? Fala para ele aí, fala, quem disse que o que você precisa é milagre? Quem disse? Quem disse que o que você precisa é milagre? Tem que ter fé para falar isso para quem está do teu lado, hein? Ainda mais se a pessoa veio aqui buscando um milagre. Sabe, você e eu fomos adestrados uma vida, através dos louvores, através das pregações de quem está aqui na frente, a dizer, cara, busque o teu milagre, você precisa de um milagre, você precisa de um sinal, você precisa de uma revelação, você precisa ter algo de Deus nessa manhã, você precisa arrancar algo do Espírito Santo nessa manhã, você precisa receber o teu milagre, você precisa... Ei, tem alguma coisa de errado nisso? Não tem nada de errado, inclusive tem pessoas que estão conhecendo Jesus agora, que ela vem porque ela necessita de um milagre, e está tudo certo, ela vai chegar aqui, ela vai buscar o milagre, porque aqui é o local certo de você buscar o seu milagre, e aí a partir disso ela conhece Jesus. O problema disso tudo, a grande questão, é que tem muita gente que passa 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja e continua no mesmo espírito. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma revelação, eu preciso de um sinal, eu preciso que Deus fale comigo de qualquer forma, eu preciso ter uma resposta de Deus hoje. Eu preciso ter uma resposta de Deus hoje. E a grande questão é que o disco não muda, passa-se os anos e a vinheta continua a mesma, passa-se os anos e a história continua a mesma, a música continua a mesma, tipo aquela música lá da Globo, lembra no finalzinho do ano? Hoje é um novo dia, de um novo tempo. Todo final de ano você sabe de duas coisas, pessoas vão morrer, três coisas, pessoas vão morrer, pessoas vão nascer e vai ter o show do Roberto Carlos, todo fim de ano, e a gente se torna crente, meio que assim, premeditado as coisas em mim e de você, no mundo espiritual, que passa-se o ano, você entra em igreja, sai de igreja, você está aqui, você está em outra igreja, você está aqui, você está acolá, e você entra com sempre o mesmo propósito diante de Deus. Eu preciso do meu milagre. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de um sinal, eu preciso de algo de Deus, porque se Ele não me responder hoje, eu não sei se eu vivo amanhã. Sabe, essa posição que a pessoa continua, ela continua, pois simplesmente foi ensinado para ela a construir a casa de trás para frente, do telhado para o fundamento, do telhado para a fundação, ou seja, eu preciso de um milagre, eu quero um milagre, eu quero uma resposta. E nunca, de fato, foi ensinado para essa pessoa que a casa se constrói da fundação para o telhado. A casa se constrói da fundação para o telhado. Ou seja, a casa de um crente se constrói da revelação da palavra e do Espírito Santo e a partir de quem ele é em Cristo e de quem Cristo é nele e daquilo que ele carrega. E a gente foi acostumado, doutrinado, direcionado na nossa vida a literalmente a tocar a mesma vinheta todo culto que a gente vai, sempre numa expectativa de receber uma palavra de vitória, sempre receber uma expectativa de uma revelação, sempre receber uma expectativa, ou seja, começando sempre pelo telhado, em vez de começar pelo óbvio, que é a fundação, pela revelação da palavra dentro de você, te fazendo entender quem você é nele, quem ele é em você, e aquilo que você carrega, o Espírito Santo de Deus. Então essa série, se eu fosse você, eu agarrava cada pregação, voltava no YouTube, assistia cada um dos pregadores que vão pregar aqui 10, 15 vezes, porque quanto mais fundamentado, quanto mais enraizado, quanto mais para baixo tiver os fundamentos da tua casa, o dia que vier o dia mau, você vai estar firme. Sabe, eu vou jogar algumas chaves aqui, vou jogar algumas coisas aqui, eu queria que você entendesse isso. Milagre sem revelação da palavra são apenas satisfações momentâneas.
Grava isso que eu estou te passando hoje, que o Espírito Santo, através da minha vida, está querendo colocar para você. Eu vou repetir: milagres sem revelação da palavra, do Espírito Santo de Deus, são apenas satisfações momentâneas. Você lembra do povo, da multidão que andava com Jesus? Você lembra da multidão que andava com Jesus, para cima e para baixo? Eles estavam ali só em busca de milagres. Eles estavam ali só em busca de querer receber coisas, de querer receber revelação, de querer receber sinais, de querer receber, de alguma forma, algum milagre naquela hora. Quando você vai a João 6,2, ele fala bem claro isso. João 6,2 ele vai expressar dizendo o seguinte, depois você confere em casa, João 6,2 ele vai dizer, aquela galera, de alguma forma, depois de ter Jesus feito milagres, eles acreditaram que ele era o Messias. E aquela galera, e isso está, desculpa, em João 6,13, em João 6,2 ele vai dizer o seguinte, que depois a grande multidão, quando seguia, via Jesus realizando os sinais e maravilhas, eles de alguma forma acreditavam, queriam mais milagres. Ou seja, eles estavam em torno do Salvador, eles estavam em torno de Jesus por aquilo que ele podia proporcionar, por aquilo que ele de alguma forma podia entregar. Vira e mexe essa galera ia, voltava atrás de milagres. Essa mesma galera que de alguma forma estava ali sendo curada, abençoada, liberta, salva, querendo, de alguma forma, é a mesma galera que depois saía e sentava-lhe o pau em Jesus. Era a mesma galera que de alguma forma ia buscar o milagre, mas na hora da crucificação estava lá, solta Barrabás, crucifica Jesus. O que Jesus a todo momento estava tentando expressar para eles, é dizendo o seguinte, eu sei que vocês precisam de milagres. Ser igreja, eu sei. Jesus está dizendo isso para vocês, eu sei que vocês precisam de resposta. Eu sei que vocês precisam de sinais. Eu sei que vocês estão no lugar certo para buscar o milagre, não tem problema nenhum sobre isso. Aliás, conforme eu falei, aqui é o local certo. Mas você tem que entender que quanto mais enraizado você tiver na minha palavra, quanto mais firme você tiver na minha palavra e nas revelações do meu Espírito Santo, menos você vai depender de milagres, ficar pedindo a Deus milagres. Anota isso, isso é sério. Quanto mais você estiver enraizado na minha palavra, quanto mais a minha palavra estiver firme em você, menos você vai demandar o Espírito Santo de milagres, menos você vai depender de pessoas aqui na frente ministrando para você milagres, porque você vai ser o próprio milagre ambulante, de você brotará milagres. Você lembra que Jesus falou? Ei, quem crê em mim, de você fluirá o quê? Rios de quê? Ele está falando aí, se você crê em mim, se você deixar minha palavra enraizar em você, você não somente vai fazer aquilo que eu faço, mas obras maiores vocês farão, vocês vão deixar de ser um pedidor de milagres para ser agente de milagre. Isso é uma realidade para mim e para você. Isso é uma realidade que infelizmente querem botar a gente, nossa mente, dentro da Matrix, para que a gente raciocine igual a gado, igual a todo mundo. A gente é contado, não sei se vocês sabem, enfim, em muitos locais, a gente é contado como gado. Eu tenho 5 mil, eu tenho 10 mil, eu tenho 15 mil. E você é aprisionado dentro de uma Matrix que não te ensina a pensar. Sabe o que é ensinado? Ei, traga o seu coração, mas esqueça o teu cérebro em casa. Traga o teu coração para o culto, mas esqueça o teu cérebro em casa. O Espírito Santo está dizendo para você, preste atenção, quanto mais enraizado você tiver em mim, quanto mais você tiver na minha palavra, na revelação do Espírito Santo que for ministrado sobre aqui, rios de água viva fluirão de dentro de você. Rios de água viva fluirão de dentro de você. A palavra revelada em mim e você é exponencial de milagre. A palavra revelada dentro de mim, dentro de você, ela se torna um exponencial de milagre. Sabe, Deus quer te conduzir numa jornada de paz aqui na terra. Deus quer te conduzir numa jornada de paz. Você passar turbulência na tua vida faz parte. Deus não te conduziu, Deus não te chamou para viver numa vida de turbulência. Você passar pelo deserto faz parte. Você passar por provações faz parte. Mas Deus quer que você caminhe
numa vida de paz. Mateus 11, 28 vai dizer: vinde a mim, todos que estão cansados, e eu vos aliviarei nada. Aliviarei nada. Essa palavra no original significa anapouno. Anapouno significa te dar descanso. Porque aliviar, presta atenção, aliviar é eu carregar um peso de 200 quilos, e aí vem o meu amigo Gui e fala assim: me dá 100 que eu vou carregar contigo. Me aliviou, concorda comigo? Mas Jesus está dizendo o seguinte: ei, vinde a mim, todo que vocês estão cansados, e eu vos darei descanso. Eu vou tirar tudo e eu vou carregar para você. Eu vou tirar tudo que é aquilo que está te pesando e eu vou carregar para você. Deus quer te conduzir numa vida de paz aqui na terra. Deus quer de alguma forma te conduzir. Você imagina, de alguma forma, quando Jesus vem falar lá em Mateus 6 sobre os pássaros, sobre o lírio, você imagina de fato os passarinhos falando assim: piu, 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 quero comer, papai, piu, piu. Você olha na cara do pardal, sabe pardal? Aqui tem pardal? Pardal. Pardal é igual a torcida do Flamengo, tem muito, mas não vale nada. Fala, Deus! Meus amigos cariocas, flamenguistas, eu amo vocês. Você consegue olhar na cara do pardal, você consegue ver o pardal que ele não está preocupado. Quando você chegar em casa, olha o pardal, um tico-tico, um sabiá. Olha ali um tranca-ferro, olha ali a cara dele ali. Olha, vê se ele está preocupado. Dá uma olhadinha, olha os lírios do campo, que hoje existe e amanhã não existe mais, e nem Salomão se vestiu igual a eles. Dá uma olhadinha, começa a passear no campo, naquela tua casa de campo que você tem, que você vai ceder para os jovens esse ano. Pega aí pela fé, irmão. Em nome de Jesus, cara. Ué, bora? Mas é isso. Começa a olhar para os lírios do campo e fala assim: cara, deixa eu ver se eles estão passando dificuldade. Esse aqui está magrinho, está igual o Jack. Esse aqui está mais fortinho, igual o Lucas Solion, está comendo bem. Ó. Você não vê isso acontecer? E o nosso pai, dá um recado para mim e para você, dizendo o seguinte: ei, se eu cuido deles, que hoje existe e amanhã não existe mais, você acha que eu não vou cuidar de vocês, homens incrédulos? Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Espírito Santo me fez repaginar esse versículo. Eu queria que você pudesse tirar essa foto para que você meditasse em casa, ou pensasse. Buscai primeiro a revelação da minha palavra e do meu Espírito em vocês, e todos os milagres que vocês procuram vos serão acrescentados. Comece a casa de onde que tem que começar. Por isso que a gente vai gastar todo o meu tempo do mundo falando sobre Jesus, falando sobre o Espírito Santo. O foco é Ele, cara. O foco é Ele. Esquece. Simples assim. Buscai primeiro a revelação da minha palavra, o meu Espírito Santo. Todo o milagre que você necessita, naturalmente, vos será acrescentado. Eu não consigo ver Jesus quando ele estava no barco, passando aquela tempestade. Eu não consigo ver Jesus quando estava para ser apedrejado. Você sabia que Jesus quase foi apedrejado? Ele saiu no fininho, assim, no meio de todo mundo, assim, ó, pá, tipo Mr. M, assim, ó, ninguém viu. Eu não consigo ver Jesus ali desesperado. Eu não consigo ver Jesus ali batendo cabeça. Jesus, quando foi tentado, preste atenção sobre isso. Jesus, quando ele foi tentado, quando ele foi impelido pelo Espírito, levado por Satanás na ponta ali do pináculo da igreja, eu não consigo ver Jesus, que é talvez o que você e eu faremos: me dá livramento, Deus. Deus, me dá escape.
Espírito Santo de Deus, me tira daqui, essa prova está doendo. Eu não vi Jesus respondendo segundo a vontade dele da carne e a pressão que daquela forma queria impulsionar Jesus. Eu vi Jesus respondendo a partir da identidade dele e da revelação da palavra do Espírito Santo que brotava de dentro dele. Tudo que Jesus estava respondendo a Satanás, que ele vinha contra ele, Jesus respondia a partir da identidade dele e a partir da revelação da palavra. Você não via Jesus respondendo segundo a vontade dele, da pressão da carne, das vontades de reclamar, da vontade de pedir um milagre, da vontade de pedir, Deus me dá escape, me dá livramento. Ele sabia o que ele carregava dentro dele, que era o Espírito Santo, e a partir disso ele fazia as respostas para combater Satanás. Gravou isso na tua mente? Gravou isso no teu coração? Quando a prova vier, quando a necessidade vier, mais do que pedir um milagre, mais do que pedir escape, mais do que pedir seja lá o que for, a posição que Jesus espera como modelo nosso, é que você se posicione sabendo aquilo que você carrega dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, ou seja, a partir da tua identidade em Cristo. Isso vai fazer toda a diferença, igreja. Isso vai fazer toda a diferença quando o dia mau chegar na tua vida. E o dia mau vai chegar, desculpa, o dia mau vai chegar. Você pode se colocar na fila daqueles que ficam 10, 15, 20 anos dentro da igreja, buscando milagres, milagres e milagres, ou aquele que de alguma forma se posiciona a partir da revelação da palavra do Espírito que há dentro de você. Isso muda tudo. Sabe, Jesus nos deixou claro, você precisa sair do Logos e entrar na Rema. Você precisa sair do Logos e entrar na Rema. Rafael, traduz para mim, tecla SAP. Logos é a palavra quando você pega e lê. Ontem eu estava vendo um vídeo, passou no Instagram, do Antônio Fagundes, falando da Bíblia. Que poeta, que lindo, a Bíblia já li várias vezes. Todo mundo já leu a Bíblia, macumbeiro, crente, evangélico, todo mundo leu. Satanás conhece a Bíblia melhor do que você e eu. Isso é a palavra Logos, é o que está ali, o que você pega de imediato e começa a ler. É aquilo que você pega de imediato, como se fosse um livro, um jornal. Mas a palavra rema é quando você fala assim, Espírito Santo de Deus, eu queria a revelação da tua palavra, o que está por trás disso daqui? Eu sei que você tem algo aqui diferente para mim, Espírito Santo de Deus. Eu quero de alguma forma ler essa palavra, eu quero ter entendimento, eu quero ler, eu quero entender as entrelinhas dessa palavra. Espírito Santo de Deus, eu quero que isso brote no meu coração. Eu não quero ser um corredor, sabe, um maratonista que tem que ler a Bíblia inteira num ano. Eu quero às vezes ficar parado em 1, 2 versículos durante um mês e aquilo ali brotar rios de água viva em mim, a ponto de eu fluir para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. A palavra rema é a palavra revelada pelo Espírito, é a palavra do Espírito Santo trazendo para você, dizendo o seguinte, ei, é muito mais do que simples leitura, é você viver, internalizar, a ponto daquilo se tornar verdades inegociáveis dentro de mim e de você. Você está no leito do hospital, você está numa pindaíba, você está duro, você está desempregado, mas aquilo é uma verdade inegociável dentro de você, porque você sabe que a palavra foi te revelada, e a palavra traz vida. E a palavra traz vida. Vocês lembram de Jesus com 12 anos, aproximadamente? Ele chega no templo, com 12 anos, e começa a discutir a Torá, ali com os mestres, os doutores. E a Bíblia vem dizer que Jesus transbordava em conhecimento, e transbordava em revelação da palavra. O que você e eu mais encontramos hoje, nunca foi tão fácil você botar no YouTube, botar no Instagram e achar tanto conhecimento. Eu fico doido, eu fico olhando assim cada coisa, é legal aprender. Mas o conhecimento sem a revelação não vale de nada. A palavra diz, se você pegar lá em Mateus, diz que Jesus crescia tanto em estatura, quanto em revelação, em conhecimento da palavra. O conhecimento sem revelação da palavra não vale de nada. Não gera transformação, não gera cura, não gera libertação, não gera milagres. Quando a gente vai... João 6, eu adoro esse versículo.
João 6,63, ele vem dizendo o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. No frigir dos ovos, Jesus estava dizendo o seguinte: se você quiser trazer vida para onde está gerando morte dentro do teu coração, dentro da tua casa, dos teus filhos, dos teus pais, dentro do teu emprego, dentro dessa situação que você está vivendo, se você quer gerar vida, pare de ficar clamando milagre, coloque a minha palavra dentro da tua dificuldade, e a minha palavra dentro da tua dificuldade naturalmente vai gerar milagre. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é carregada de Espírito e vida. Isso aqui é demais, isso aqui é demais. Se você não pegar nada do culto hoje, quiser pegar isso daqui e gravar dentro do teu coração, sabe, escrever, botar, porque muitas das vezes você está numa situação, como eu tive com o João, e eu quando tive com o João ali 12 dias, quase perdendo meu filho, em nenhum momento o Espírito ministrava no meu coração, eu fui constrangido: Senhor, faz um milagre em mim. Conhece esse louvor, né? Conhece ela aqui. Faz um milagre em mim. Eu quando estava com o filho da Valéria e do Jack, que chegou lá com parada respiratória, quantas vezes você me escutou orando pedindo um milagre, Valéria? Quando de alguma forma a Jaqueline, vocês lembram aquela mulher que veio aqui dar o testemunho, que o coração não é dela, lembra? O rim não é dela, lembra aquela que estava quase morta, 3 anos internada? A gente quando ministrava sobre ela, a gente não pedia milagre. A gente pegava a palavra, a revelação do Espírito Santo e botava dentro do problema, a palavra dentro do problema, o Espírito Santo do problema, naturalmente desdobra em milagres, porque a palavra, ela traz Espírito e vida, zoe, a vida do próprio Deus. Então, quando essa vida chega, quando o Espírito chega, nada mais pode ficar como antes. Infelizmente, te ensinaram e me ensinaram a construir a casa do telhado para o teto, para o chão. E o Espírito Santo está falando para você: e volta um pouquinho. Você tem que entender que quanto mais o teu fundamento estiver forte, mais você será um exponencial de milagres nessa terra. Mais você vai ser um exponencial de milagres nessa terra. Quando a gente vai a Atos, na conversão de Paulo, olha que interessante isso. Paulo viveu exatamente isso daqui. Paulo recebe, cai no chão, cai por terra. A Bíblia não diz que ele cai do cavalo, tá, gente? Tem gente que acha que Paulo caiu do cavalo. Ele estava no cavalo, estava andando a pé ali com os amigos, ele caiu por terra ali, ajoelhado ali, deitado, seja lá o que for. E ele recebe Jesus, ele recebe a revelação da palavra. Olha que interessante isso. Jesus direciona ele, o Espírito Santo direciona Paulo, vai para a rua direita, na casa de Judas, e ali vai vir um cara chamado Ananias. Ananias, vocês já estudaram aqui com a gente já ensinou a vocês, Ananias significa graça. Olha que interessante isso. Paulo em nenhum momento ele fica cego, e em nenhum momento ele pede milagre. Ele fala assim: Jesus, eu preciso enxergar de novo para pregar o teu evangelho. Jesus, eu preciso enxergar porque eu preciso... Ele simplesmente recebe a revelação da palavra do Espírito Santo e faz exatamente o que o Espírito Santo manda. Na mesma hora, do outro lado, Ananias tem um sonho que significa graça, e essa graça, esse favor imerecido, esse transbordar de Deus, sai da onde que está e vai encontrar Paulo. Essa história é exatamente o que a gente viu em João 6,63. Paulo, de alguma forma, ele não demandou milagre, ele não pediu milagre, ele não sabia, ele precisava ser curado, ele precisava aquela cegueira cair. Mas a partir do momento que ele alinhou a vida dele, entendendo o Espírito Santo que ele carregava, naturalmente graça, favor e merecido veio atrás dele. Se você quer que graça, favor e merecido venha atrás de você, você naturalmente não precisa fazer nada, porque é graça, favor merecido. A única coisa que você precisa fazer é alinhar o Espírito Santo dentro de você, que naturalmente todas as bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Naturalmente. Isso não é obra, é alinhamento com o Espírito Santo.
Graça é graça, é favor imerecido. Mas para que a graça abunde dentro de você 100%, como ela deve abundar, o Espírito também precisa abundar 100% dentro de você. Anota uma coisa que eu quero te falar. Eu falei isso aqui no show no sábado. Muitos querem viver 100% do reino, mas não querem abrir mão de 100% da terra para viver o reino. Grava isso no teu coração. Muitos querem viver 100% do reino aqui na terra, mas não querem abrir mão de 100% da terra para viver o reino. Quando eu olhei esse salmo, eu vi exatamente o que aconteceu na vida de Paulo. Paulo só seguiu a direção do Espírito Santo. Só isso. Bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Só que as pessoas esquecem que o Salmo 23:6, ele começa do 23:1. Ele tem o 23:2. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guia. Se você continuar sendo guiado pelos impulsos da tua carne, se você quiser continuar vivendo segundo a tua natureza pecaminosa, se você quiser continuar vivendo segundo eu sou o dono do meu nariz, o Espírito Santo de Deus vem somente na caixinha da minha vida aqui, as outras caixinhas não, você está simplesmente disposto a abrir 90% de mão daqui do que você vive aqui para viver 100% do reino, é impossível. Vai ter uma pregação que eu vou fazer daqui a algumas semanas, chamado All-In. O reino de Deus, ou você é All-In, All-In sabe o que é do pouco? É tudo, cara, dou toda a minha cartada ali. Ou você vai viver 100% do reino para que você experimente na terra 100%, ou você sempre vai viver um crente assim cambaleante, sabe? Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. Eu quero profetizar sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre os teus negócios. Eu quero profetizar sobre essa situação mais caótica que você está vivendo, dizendo, fica tranquilo, cara, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. Mesmo quando você estiver enfrentando o pior dos problemas, você vai se lembrar, ei, bondade e misericórdia me seguem todos os dias na minha vida. Eu vou te trazer um outro exemplo, João Batista. João Batista, cara, você já parou para pensar comigo? Se não me engano, lá em João, eu até anotei aqui, João 10:41. João 10:41 diz o seguinte, João na verdade não fez sinal algum, não expulsou um demônio, João Batista não pregou para a multidão, João Batista não encheu 50 mil no estádio, João Batista não foi famoso, não teve seguidor, João Batista não fez nada disso, mas João 10:41 diz, tudo quanto esse homem disse sobre Jesus é verdadeiro. João Batista não expulsou nenhuma legião, João Batista não foi nenhum renomado. Quando você vai em Mateus 11:11, o próprio Jesus disse o seguinte, ei, daqueles nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. João Batista não gastava o tempo dele pedindo milagre. João Batista gastava o tempo dele buscando a revelação do Espírito Santo de Jesus, de quem ele era nele. Lázaro, ele não participou de nenhuma comitiva de Jesus. Lázaro não participou de uma comitiva de Jesus. Lázaro também não expulsou um demônio. Lázaro nunca tocou na banda da igreja. Lázaro nunca pregou aqui, ó. Mas talvez o que você e eu a gente não percebeu, que toda vez que Jesus precisava de um refúgio, descansar, toda vez que ele precisava estar tranquilo, toda vez que Jesus precisava, de alguma forma, comer uma boa comida, uma cama arrumada, era para a casa de Marta, Maria e Lázaro que ele corria.
toda vez que ele precisava de um abraço, de estar em paz, era para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Praticamente todos estavam em volta de Jesus buscando e sugando aquilo que ele poderia dar, e não daquilo que o Espírito Santo veio revelar, que é sobre Jesus. Jesus ali na casa de Lázaro, Marta e Maria, ele não era recebido apenas como mestre, ele era recebido como amigo. Ele era recebido como amigo. E isso muda tudo, igreja. Você que está me escutando, você está me vendo, isso muda tudo. Tudo. Nenhum relacionamento real com Cristo nasce do teu serviço, daquilo que você dá, daquilo que você produz. Nenhum relacionamento real com Cristo, com o Espírito Santo, nasce daquilo que você pode fazer ou produzir ou deixar de fazer. Nenhum relacionamento real com o Espírito Santo de Deus nasce através do teu intelecto ou da tua capacidade mental. Todo relacionamento com o Espírito Santo nasce através da intimidade, da revelação da palavra e do Espírito Santo dentro de mim e de você. E foi aí que nasceu o milagre na vida e ressurreição de Lázaro, a partir da revelação da palavra. Enquanto todos os outros estavam ali clamando por milagre, Jesus simplesmente curava. Quando ele vê a situação de Lázaro, 2 dias depois aproximado de ter sido avisado que o Lázaro estava doente, ele fala o seguinte: ei, vira para os discípulos e fala assim: ei, vamos lá, porque eu preciso acordar o meu amigo Lázaro. O milagre de Lázaro não surgiu a partir de um culto. O milagre de Lázaro não surgiu a partir de um sentar de cadeira. O milagre de Lázaro não surgiu a partir de simplesmente você fazer a melhor adoração. O milagre de Lázaro surgiu a partir, ei, ele me conhece nas minhas horas íntimas. Ele sabe quem eu sou nele e quem ele é em mim. Tem essa experiência de Jesus chegar no teu ouvido, o Espírito Santo falar: ei, eu te chamei para você ser meu amigo. Eu te chamei para você fluir de dentro de você rio de água viva. Eu estou te convidando para que você seja meu amigo. E a partir da revelação da palavra e do Espírito Santo de você, naturalmente fluirão rios de água vivas, assim como fluiu de dentro para fora do meu amigo Lázaro. O violão pode subir, por favor? João, sobe lá para mim. Sabe, todos que estão buscando um milagre, geralmente buscam um milagre. Se eu estiver falando uma besteira, pode levantar a mão, eu vou acatar. Geralmente quem busca milagre é porque precisa de felicidade e de paz. Estou mentindo? Estou mentindo? Eu estou exagerando? Se tiver, levanta a mão. Quem busca milagre é porque necessita de felicidade e de paz, porque a vida está caótica geralmente. Só que Jesus vem falar o seguinte: ei, deixo-vos os meus milagres vos dou. Não dou meus milagres como o mundo dá. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Você sabe o que Jesus está falando aqui para mim e para você? Ele deixou algo muito maior do que o milagre. Ele deixou aquilo que todo mundo, toda pessoa procura, que é o fim do milagre, que é atingir a felicidade e a paz. Ele está dizendo: eu já vos deixei a paz que excede todo entendimento. E meu Espírito Santo vai te lembrar sobre isso todos os dias. Você sabe qual é o problema, meu filho? É que você insiste, você é cabeça dura em construir a casa do telhado para a fundação. Eu já te dei a fundação. O mundo, as pessoas dentro da igreja, vêm atrás de milagre. Só que eu dei aquilo que engloba o milagre já, que é a paz, é o fim do milagre.
Eu já te dei isso. E você continua batendo cabeça, buscando milagre, quando eu te dei algo a mais. Preste atenção, quem domina o mundo espiritual, sempre falo sobre isso, vocês precisam anotar, naturalmente dominam o mundo natural. O que o Espírito Santo está te trazendo aqui é para fortalecer o teu espírito e a sua alma, para dizer: Espírito Santo de Deus, eu quero sair da posição de pendente de milagre, e eu quero ser, Espírito Santo de Deus, o teu agente de milagres aqui na terra. Semana retrasada chegou uma irmã para mim, toda empolada aqui: pastor, coloca a sua mão em mim e tal, vamos orar e vai curar. O Espírito Santo curou, ela foi com os requisitos, apenas, pequenininho que está saindo já. Isso é meu, isso é um dom meu, isso é tipo é algo que o pastor carrega com privilégio. Ei, está na hora de tirar quem canta, quem prega do pedestal. Sabe quem coloca no pedestal? São vocês. Sou eu quando fica... Eu já ia falar aquela palavra, mas é puxando o saco. Preste atenção, a gente está dentro do mesmo avião, viajando em direção à nova Canaã, cara. Em direção a novos céus e novas terras juntos. O meu papel aqui é somente facilitar aquilo que o Espírito Santo vem revelando. Para mim e para você, eu quero uma igreja, sabe, potente, que não fica ligando para mim e para a Bruna para saber o que tem que fazer, mas sabe dentro do Espírito, porque o mesmo Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que está em você. No dia que o mal vier, você sabe o que fazer. Mas pastor, tem algum problema te ligar? Não tem. Não tem problema ligar para mim e para a Bruna, mas Deus quer sair de você, de filho imaturo para um filho maturo, que de alguma forma para de comer papinha para comer carne, para comer comida, para você se virar. E se eu morrer amanhã, e se a Bruna morrer amanhã? Vocês vão ficar como ovelhas dispersas? Ou vocês de alguma forma vão enfrentar? Falei: ei, foi pouco a caminhada, foi 1 ano e meio, mas eu aprendi para o resto da minha vida, porque eu sei quem eu carrego dentro de mim. Está na hora da igreja se movimentar e parar de puxar saco de homem, e parar de puxar saco de A, de B ou C. O único que você tem direito a puxar saco se chama Jesus Cristo. É o único. Sabe, Ele já te deu a paz que excede todo entendimento. Tem pessoas aqui que perderam a paz, estão aqui olhando para mim, rindo, sem saber o que fazer, mas por dentro estão sem paz, pedindo a Deus um milagre. Vieram aqui hoje pedindo um milagre, e essa palavra veio confrontar você. Vieram aqui pedindo uma resposta. O pastor precisa ser usado hoje, a pastora, para poder trazer uma resposta, uma revelação, um milagre. O maior milagre que você pode receber hoje é você entender que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o que está dentro de você. Você tem noção da potência que você é no mundo espiritual? Vamos ficar de pé, essa igreja. Vamos ficar de pé.